Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 15. De novo, quer dizer, de vez em quando acontecia essas guerras, né? Mas de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbe Benob, descendência dos gigantes, o peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi, porém Absai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Agora veja o que ele diz. Dizendo, nunca mais, falou para Davi, sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém. Pode ser nada. Só tinha um de velho. Mas é bom essa reverência à palavra de Deus. Eu quero falar sobre a armadura. Primeiro culto do ano, já veio o pastor falar de armadura. Pois é. Se você começa o ano frouxo, você está frito. Se você começa assim, já está mal. E numa das cartas mais lindas que escreveu o apóstolo Paulo, na prisão, como sempre, né? O apóstolo, ele fala do exemplo de Cristo na sua humilhação. O apóstolo percebe o perigo que pode ser uma igreja desunida. Quando estava falando para os filipenses. E o apóstolo Paulo está deixando a ameaça de um mundo hostil, satânico, para tratar de um problema igualmente ameaçador. Uma igreja desunida. Ou uma igreja dividida. E eu me refiro à igreja eu e você. Porque há pessoas que, por incrível que pareça, não olham nem para a minha cara, não querem nem. Né? Existem pessoas que não sei nem o que está fazendo aqui, se não gosta de mim, você tem que me amar. E aí? Né? Tem gente aqui que já levou por do lado de mim que está aqui. Mas me ama, eu sei que me ama. E se você vive nesse mimimi, como vivia Elias, né? Elias falou, todo mundo foi morto, só ficou ele. Ele achava que Deus ia ficar mimando ele. E Deus disse para ele, olha, levanta, para, sai dessa palhaçada. Sai dessa brincadeira de igreja e seja homem. Você tem que ungir Azael. Você tem que ungir profetas. Você tem que ungir o rei. E ele acabou tomando uma posição diante do povo, diante da igreja. Mas existem pessoas que comparecem, mas não estão na igreja. Eu me lembro de uma ocasião, quando eu estava no Marechal Hermes, eu falei sobre a questão do irmão. Eu falei, poxa, não tem visto irmão. Eu, pastor, você crê aí, pastor? Você já viu aquela pessoa que está, mas é como se não estivesse. E eu falei para ele, não, você está, mas você não. É como se não estivesse. Eu estou no culto aí, estou aí. Pois é, mas você precisa estar presente, participar de tudo. E ajudar em tudo. E ser uma pessoa que presta. Porque do contrário não adianta. E essas pessoas são presa fácil para um ataque do inimigo, para um ataque frontal. E Paulo então convida, estou falando da igreja de Filipenses, tá? Não estou falando de nós, não. Nós aqui somos todos.
unidos, todo mundo aqui se ama. Poxa, caramba. Né? Se você pudesse, você arrastaria todo mundo para a sua casa. Mas não. Mas eu estou falando da igreja de Filipenses. E Paulo então convida os crentes a se examinarem a vida que compartilham dentro e fora da igreja. Tem pessoas que aqui dentro se comportam de um jeito, lá fora é outra coisa. As amizades, né, lá fora são outras. Né? E até os amigos de corpos lá. Né? Porque o apóstolo Paulo pensava também, coitado. Como eu, como o pastor Thiago deve pensar muito. Né? Ele pensava que aquelas pessoas que estavam com ele ali eram seus amigos. Só que, numa situação bastante delicada, ele diz assim: todos me abandonaram. Não sobrou um. Não ficou ninguém. Em minha defesa, ninguém compareceu para me defender. Muito pelo contrário. Né? Eram pessoas que estavam, mas pareciam amigas, mas também não eram. Um escritor, jornalista, ele disse uma frase, aliás, ele escreveu um livro, eu tenho esse livro. Relacionamentos, o mapa da mina. É o título do livro. Relacionamento, o mapa da mina. A gente começa o ano comprando o quê? Roupas novas. Né? Minha esposa também é assim. Eu sei que a sua deve ser assim também. Né? Se vai a um casamento, foi o casamento de fulano, aí agora tem o casamento do Beltrano. Ah, você acha que eu vou com essa mesma roupa? Esse mesmo sapato? Não, tem que ser com o outro, né? A gente nunca quer. Né? E a gente começa o ano comprando roupas, sapatos, as coisas para a nossa casa, mudamos o nosso visual, o vestuário. Mas, na maioria das vezes, nos esquecemos de cuidar do vestuário cristão. Nos esquecemos. Quando nós falamos em guerra espiritual, não podemos deixar de relacionar aquelas guerras entre o povo de Israel e os filisteus com as guerras que nós travamos hoje, no presente momento. Até porque elas são figuras da que nós enfrentamos. Né? As guerras que Israel travava são figuras das que nós enfrentamos. Nós descobrimos na Bíblia que os filisteus possuíam 5 cidades: Gade, ou Gate, Gaza, Ecrom, Ascalon e Asdod. Havia também 5 gigantes nessas cidades, que eram chamados de Néfilim, ou gigantes, né? Então nós encontramos a seguinte situação. Davi, nessa situação aqui, Davi apanha 5, 6 pedras do ribeiro, e com uma delas lançada por uma funda, ele mata o Golias, que era o principal desses gigantes. Era, vamos dizer assim, o maioral desses gigantes. E ele mata Golias. Davi matou Golias, os seus servos. Os servos de Davi derrotaram os outros 4 gigantes. Nós não lemos aqui, mas eu não quero me alongar. Mas eles mataram outros gigantes. Você acha que só tinha Golias? Em torno de 3 metros de altura? Não, um homem fortão e com armaduras, né? Sobraram 4 gigantes, cujo nome, um deles era Lame,
esse Lame, eu estou falando porque era irmão de Golias. E um dos homens de Davi matou também esse gigante. Cuidado para você não confundir, né? Que um dos homens de Davi matou o gigante, mas não foi o Golias, foi o irmão do Golias. É interessante a palavra de Deus, né? Porque é muito vasta para você dizer assim, não conheço a Bíblia toda. Não conhece nada. Eu estou engatinhando. Não podemos confundir o gigante Golias, que Davi matou, com o Lame, que era irmão de Golias e que foi morto por Elanã, um dos homens de Davi. O que eu quero mostrar é que aqui existe um paralelismo entre a guerra espiritual que nós travamos, que Davi derrotou Golias, e os homens de Davi, os 4 gigantes que restaram. E eu pergunto, onde estão os gigantes que nós, como igreja, vamos enfrentar? Porque as expectativas para esse ano, 2024, elas não são boas. E nunca serão. Nunca serão. Eu estava fazendo compras no mercado e a caixa passou um senhor de idade, velho, assim como eu, né, mas velho, cabelo branco, todo. Ela falou, boa tarde. Ele não respondeu. Velho tem dessas coisas. Aí ela falou, quer bolsa? Aí, e depois chegou o açougueiro, veio de lá falar com ela, beijou ela. Ah, minha querida. E ele saiu com as coisas da mão e ela falou, tem que dizer para esse homem aí que nós estamos vivendo uma época de amor, um tempo de amor. Ele nem respondeu o boa tarde que eu dei. Quase que eu falei para ela, minha filha, isso é verdade. Porque nos últimos dias, cada vez que se aproxima, os homens são o quê? Piores. Os homens se tornam piores. E se você não abrir o olho, você se torna um desses. Nós nos tornamos. Depois ela me cumprimentou, boa tarde. Falei, boa tarde, querida. Aí ela, isso sim, tá vendo, fulano? Pegou de boa maré, você não matou, né? Não briguei com a mulher, tudo bem. Mas a igreja não pense, vai enfrentar dificuldades. Porque nós temos adversários se levantando de tal maneira. Meus irmãos, o pessoal agora está indo lá para a Restinga da Marambaia para matar criança, para fazer trabalho de sacrifício de criança, na Marambaia, onde a Miriam levou, os pais dela tinham casa lá, e graças a Deus não tem mais, né? Mas está lá no tal de sacrifício. Foi e agora continua sendo mais intensamente. E ali, eu já servi ali na Marambaia, é fácil, porque eu me lembro quando servindo, descendo ali de rapel, na praia, na Restinga, do outro lado é da aeronáutica. Um lado do exército, outro lado da marinha, né, outro lado da aeronáutica. E na época ali eu desci de rapel, hoje não desceria, né? Eu ia cair lá embaixo, um puxo. Mas eu desci, eu me lembro que nós ficávamos brincando com uma HK-33, que é uma metralhadora, de matar tubarão. E eu me lembro que nós matávamos tubarão e a gente lá comia. Os colegas comiam, cortavam. A gente estava fazendo uma manobra lá, né? Uma semana lá, sem nada, se vira. E pegamos o tubarão, e dentro do tubarão tinha uma cabeça, um crânio, né? Porque entre Marambaia e Ilha Grande não procura atravessar nada não, tá? Porque você não vai chegar a lugar nenhum, é muito delicado ali. E
ali eles jogam os corpos ali, sacrifício. Sacrifício de crianças, sacrifícios de mulheres, qualquer sacrifício. Parece um lugar lindo, maravilhoso. Horrível. A igreja vai enfrentar muita dificuldade. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. E se você não se posicionar, se você só vestir roupas novas, não vestir a antiga armadura de Deus, e onde estão os gigantes que nós vamos enfrentar, que a igreja vai enfrentar? Jesus derrotou Satanás. Assim como Golias, assim como Davi, um exemplo de Cristo, né? Derrotou Golias, maior dos gigantes. Agora sobra alguma coisa para nós. Eu fiquei me perguntando. Nós vimos que Jesus derrotou a Satanás na cruz do Calvário. Mas o apóstolo está advertindo que existem ainda 4 categorias ou corporações malignas que a igreja tem que enfrentar. Será que você seria capaz de responder? Quais são? Os principados, não precisa dizer não. As potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Aonde? Aonde, gente? Nas regiões celestes. Ah, está amarrado, não adianta. Não está amarrado, está solto. Está solto. Efésios capítulo 6, versículo 10, se você puder, abra rapidamente. Efésios 6, 10. Efésios vem depois de Gálatas. O título é a armadura de Deus, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Ah, meu Deus. O maior inimigo que você tem é quando você acorda e se olha no espelho. Esse é o inimigo. Tem gente que fica triste quando eu falo isso. Ah, não, é isso. É o maior inimigo que você tem. Quando você se olha no espelho de manhã. Aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos mostra de uma forma bem clara que a nossa luta não é contra seres humanos. Não é contra seres humanos, mas sim contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. São essas as categorias, né, que Paulo coloca. A verdade é que o apóstolo descreveu o que se passa nas regiões celestes. E ninguém melhor do que Paulo para dizer isso. Porque se por uma revelação, eu não sei, ou se por experiência também própria, né, de um homem que foi ao terceiro céu. Você já foi ao primeiro céu? Paulo foi ao terceiro. Ele viu, presenciou coisas inefáveis.
Não dá para falar, não dá para descrever. Eu não sei se ele teve essa experiência de ver o que acontece lá nas regiões celestes, ou se ele teve uma experiência com isso. Vou falar rapidamente quem são os principados, porque são príncipes, principados são príncipes, os comandantes dos demônios. Mas eu não entendo. Jesus já não derrotou todo mundo na cruz? Derrotou quem? O chefão. Mas a diabada se espalhou. Eu estava falando para minha neta aí, vou falar de diabada. Pois é, a diabada se espalhou, está por aí. E olha, a gente ouve cada coisa, né? Na internet, nessas redes sociais que, meu Deus do céu. São os príncipes, os comandantes de demônios, principados. É uma tropa especial organizada. Às vezes, eu já ouvi umas coisas dizendo isso, que o diabo é mais organizado que nós. Ele, pelo menos, não se atrasa, está sempre presente aí. Se você copiar, você leva uma rasteira. São gigantes que sobraram para nós. E que nós queremos ver as pessoas libertas desses principados, né? Que fazem parte do império das trevas. Você pode ficar perguntando, se Jesus acabou logo, por que Jesus não acabou logo com tudo? Não acabou matando logo tudo, destruindo tudo? Eles já sabem que, para eles, não tem mais jeito. Eu me lembro quando o Juan Carlos Ortiz veio pregar aqui no Brasil, e ele veio na inauguração da igreja do Engenho Novo, né, que era o Cinema Santa Alice, e ele gritou: Satanás! Principados! Ele chamou todos os principados lá de cima e disse: se arrependam! Mas ele falou: você que não se arrepender mais. Lá no portunhol dele era muito engraçado. O bispo Roberto estava rindo. O bispo Roberto dizendo para ele: não adianta que eles não vão se arrepender, não. Eles já sabem qual é o fim deles. Por que Jesus não acabou logo com todos eles? E assim a gente estaria o quê? Livre. Né? A gente estaria livre. Eu te respondo. Davi é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E os homens disseram: olha, Davi, agora tu não vai mais vir para a guerra com a gente não, porque você quase morreu. E nós não queremos a lâmpada se apague. Davi era considerado a lâmpada, né? Para eles, né? Nós não queremos que a lâmpada se apague. A nossa lâmpada não vai apagar nunca. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele é a própria luz. Mas Davi derrotou o maioral dos Néfilim, ou dos gigantes, que vivia amedrontando o povo de Deus, o povo de Israel, desafiando. E o restante sobrou para os seus os aliados de Davi, né? Os companheiros de Davi. Nós temos uma guerra, queridos. Quantos aqui sabem que nós estamos numa guerra? Estamos numa guerra. Jesus aniquilou, derrotou, riscou, esmagou a cabeça da serpente, né? E segundo um dos nossos bispos, ele disse que ele está com traumatismo craniano, mas é terrível ainda. Porque Jesus esmagou a cabeça da serpente, mas ele está com traumatismo craniano, está no CTI, mas ainda dá ordens. Você já viu quando prendem ali os chefões aí, botam eles lá em uma cela
trancado lá, e de lá ele comanda tudo. Diz até quem vai ser o substituto dele. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Mas ficou essa diabada por aí. Para a igreja confrontar esses principados e potestades. E Jesus nos equipou com toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Para atuarmos em nome dele. E nos convoca a sermos firmes. Firmes. Ficarmos firmes. Ele não está dizendo que nós vamos ficar muito mal, nós vamos... Não, ele está dizendo assim. E depois de teres vencido tudo, ficar, permanecer firme. O pastor Sérgio, ele disse para mim, eu acredito, e é bíblico, que essa guerra espiritual existe. Agora, existem principados? Existem. Ele falou, existem. Agora, nós não vamos cair no extremo. E tem gente que cai no extremo, né? Sai amarrando tudo aí na rua, entendeu? Gente que amarra tudo. Tem gente que até chuta macumba. Despachos, né? Macumba não, despachos. Chuta despachos. Tinha um lá em Oswaldo Cruz que chutava os despachos que colocavam lá nas encruzilhadas. Até o dia que ele cortou o pé e acabou morrendo daquela ferida. Aí alguém diz, vendo? O poder dele? Agora, ele falou o seguinte, pastor. A gente não pode cair no extremo de dizer que o principado daquela rua tal, da rua de cá, é o demônio tal. Quem comanda essa rua aqui é o demônio tal. Dali da esquina para lá é outro. Daqui para cá é outro. Se você dobrar lá em cima, na laje, é outro. Na Pirpirituba, é isso? Se você dobrar lá, já tem outro. Aí você vai andar igual um doido na rua. Aí eu saio do carro daqui, aí digo o nome do demônio, ó, Senhor, Deus, quando dobrar lá em cima, Senhor, agora os demônios que estão aqui. Aí, por isso tem um monte de gente doido. Porque isso aí está nas redes sociais, essas coisas. Tem um pastor que disse que a gente não sabe, mas os demônios estão assistindo culto com a gente. Eu falei, cara, dá uma olhada aí pro lado, irmão. Cuidado. Deve ser nos espaços vazios. Ele falou, a gente não pode cair nesses extremos, né? O demônio dali, o demônio daqui, dão até nome. Misericórdia. Quem são as potestades? Eu vou rapidamente dizer a você. São legiões de demônios. Legiões. É a tropa. É a tropa regular. São os poderes, são os soldados rasos. Você sabe que tem categorias de demônio, né? Tem um homem muito sério aí nas redes sociais, é interessante. Não vou dizer o nome dele não, porque não existe nunca escape. Sempre o camarada fala, aí daqui a pouco ele cai. Fala outra besteira. E ele falou que quem era mais perigoso foi o demônio que entrou em Judas, ou foi aquele demônio lá que entrou lá nos Gadarenos, aquele menino. Ele falou, qual é o demônio mais perigoso? Perigoso é aquele que entrou em Judas. Por quê? Porque ele, não espumava, não espumou. Ele não ficou falando numa linguagem estranha. Ele participou da ceia
participou da ceia, tomou o pão, molhadinho com Jesus, e saiu tranquilamente. Os discípulos nem, os outros discípulos nem perceberam o que estava acontecendo. Tranquilamente saiu. Então o perigo está à nossa volta, sim. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas também é. Porque você nunca sabe o que a pessoa é quando sai daqui. É uma coisa terrível. É terrível. São aqueles soldados rasos que vêm para trazer o mal sobre a terra. A outra categoria são os dominadores deste mundo tenebroso. Se você for pesquisar, você vai ver que existem categorias de demônios que atuam na área do casamento. Atuam na área do casamento para quê? Para destruir as famílias. Há demônios que atuam na área do sexo, arruinando. Arruinando a vida de jovens, adolescentes. São os dominadores deste mundo tenebroso. Há demônios que trabalham na área de suicídio. Enfim, nós temos que nos vestir com toda a armadura de Deus. As forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui cabe a pergunta, ou uma pergunta: quem é que está nas regiões celestiais? A igreja, nós estamos no reino de Deus. Aqui. O reino de Deus está aqui. Ele não vai chegar, o reino de Deus já chegou há muito tempo. Gostava do Cláudio Claro, quando ele cantava o reino de Deus, ele chegava, já chegou. Tem gente que está esperando o reino de Deus. Nós estamos no reino, assentados nas regiões celestiais, em Cristo. Em Cristo. Amém, queridos? Amém. É uma grande diferença. Então, Satanás tem comandos, tem tropa especial, especializadas em perturbar a igreja, em perturbar você, sua família, sua casa, seus filhos. Demônios que entram no meio do povo de Deus. Sim, dependendo da conversa que você estiver travando. Fica jogando um crente contra o outro. Uma questão que às vezes eu fico preocupado. É a questão de dízimo. Tem gente que não paga dízimo. Quando acontece alguma coisa com ele, ou com seus filhos, ou com... a pessoa não sabe, será que é porque eu não pago dízimo? Será que é porque eu não paguei? Será porque recebi? Se a pessoa não é fiel, ela fica atordoada. Demônio da fofoca. Às vezes a gente pensa que fofoca é só um comentário, né? Não é fofoca não. Eu quero fazer um comentário. Se prepara porque lá vem fofoca. Demônio da mentira.
maior preocupação é porque o diabo é o pai da mentira. E você não deve ser mãe da mentira. Não deve ser a mãe da mentira. Cuidado. Que você não seja uma mentirosa. Demônio da divisão de demônios. Já viu isso? Você precisa ler um livro que se chama Este Mundo Tenebroso. É chato para você ler, mas é importante para você saber até como você deve se comportar. Porque às vezes você se acha tão santo, que incorpora alguma coisa em você. Está incorporado. Agora, nós temos que combater esses dois. Do contrário, não estaria escrito aqui que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para poder ficar firme. Me lembro uma ocasião na igreja de Bom Sucesso. Tinha lá um dos homens especiais lá, do pastor. Era um diácono. Ele dirigia uma reunião de oração. E um belo dia se manifestou um demônio lá, no meio da reunião. Fazendo aquela barulheira que ele gosta de fazer. E chamaram ele veio. Sai em nome de Jesus! Sabe o que o demônio falou? Sai para lá, meu céu. Essa é a situação que você pode ficar, ou estar. Você expulsar em nome de Jesus que Paulo prega. Já viu? Conhece essa história? Em nome de Jesus que Paulo prega. Eu não vivo, nem prego, nem falo nada. Agora, por favor, não tenha medo dos demônios. Amém, gente? Você não deve ter medo dos demônios. Porque maior é aquele que está em vós, diz o apóstolo Paulo, do que aquele que está neste mundo. E nós estamos do lado do time que venceu. Nós estamos do lado do time que já venceu. Aleluia. Nós somos os mais que vencedores. Mais que vencedores. Nós só devemos observar uma coisa. Como estamos vivendo, como estamos andando neste mundo. Como nos comportamos dentro da igreja e fora da igreja, e no setor de trabalho, e junto com as outras amizades, né? Como nós estamos nos comportando? Jesus diz, vede prudentemente como andais. Você tem que ver como é que você está andando. Não como nécios, mas como sábios. Você quer tirar proveito do mundo, você quer levar vantagem no mundo, você corre perigo. Você corre perigo. Tomai toda a armadura de Deus, revestidos de toda a armadura de Deus, porque nós estamos em estado permanente, numa luta de vida ou morte. E eu quero dizer para você, esteja preparado. Esteja preparada. Aceitem então, vistam-se de toda a armadura de Deus. Ajustem-se a ela. Estava lendo um livro e ele dizia que, sobre a armadura de Deus, ele disse, às vezes a gente está na igreja com as pessoas que a gente considera amigo, né?
E essas pessoas são as pessoas mais delicadas para você se relacionar. Tem pessoas que você tem que andar pisando em ovos com ela, muito delicadamente, porque existe a couraça da justiça, né? Não vou falar sobre toda a armadura de Deus, mas existe a couraça da justiça. Você sabe o que é couraça? Sabe o que é couraça, né? Acho que eu deve ter falado disso aqui. Né? Aquela, é uma espécie de uma malha. Uma malha, eu não sei se é de aço, que você bota no meio da armadura. Só que o adversário atirando de longe, ou mandando uma flecha de longe, ela bate e não penetra. Agora, se tiver alguém do seu lado e te der uma punhalada, pode até furar e cortar. Mesmo você revestido com essa. Por quê? Porque a pessoa está dentro de você, está do seu lado. Agora, se o inimigo está longe, ainda tem o escudo que me protege contra os dardos, pensamentos infernais. Cingindo-vos com toda a verdade, diz o apóstolo Paulo. Deixe de ser mentirosa. Não seja mãe da mentira. Tiago, ele diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se quiser anotar, Tiago 4:8. E como é que ele vai se fugir de mim? O versículo seguinte diz assim: achegando-vos a Deus. Quanto mais você estiver próximo de Deus, adorando a Deus, mas ele sai fora. Então, queridos, há pessoas que estão agindo ao contrário, né? Estão resistindo a Deus e não ao diabo. Resistem à palavra de Deus, resistem aos ensinamentos de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Proteja sua cabeça com o capacete da salvação. Para que você seja protegido dos pensamentos impuros, pensamentos tenebrosos. Fuja das conversações torpes. Fuja. Não fique de conversação torpe. Se alguém está aqui, começou a falar alguma coisa, um comentário, fofoca, sai de perto. Sai fora. Não quer saber. Então é isso. Precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus para esse ano de 2024. Não pense que, tem muita vida, não tem guerra. Não tem guerra. Se você diz que, não, o Brasil aqui é outra coisa. O Escoberto, quando veio para o Brasil, ele veio com um propósito. Alguém falou para ele: olha, você vai para o Brasil? Lá é o país da idolatria e da feitiçaria. Mais do que na África. Ele falou: é para lá que eu vou. É para lá que eu vou.
Então que Deus nos ajude. Amém? Não brinque, não brinque, não seja uma pessoa também cheia de mimimi, mimada, correria. Eu gosto desse texto. Rapidamente, ele diz assim: tenha sido zeloso para com o Senhor. Eu zelo pela tua palavra, pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho. Acho que ele pensava que Deus ia dizer assim: tadinho de você. Aí Deus diz para ele assim: sai dessa caverna e põe-te perante o Senhor. Para com isso. Para com essa palhaçada. Até quando? Até quando vamos ficar assim? Ele diz: unge a Azael, rei da Síria. Para você ver a influência. O pastor Tiago tem que falar sobre influência. A influência que ele tinha. E ele estava dentro da caverna. Quem está direito aqui, você crê? Você está com mal. Pastor Mário, vem com a minha cara. Você crê? Para com essas frescuras. Para com essas meninices. A esposa de um dos homens de Deus, famosíssimo, olha o que ela disse. Ela disse assim: se os leões ávidos de devorar os filhos dos homens, os crentes, aqui nos Estados Unidos, ele ia morrer de fome. Porque aqui nos Estados Unidos não tem ônibus. Não tem ônibus. Não tem crente vivo. Certo? Os leões vão ficar com fome. E ele falou: a minha esposa disse isso. Se os leões vierem com fome aqui nos Estados Unidos para devorar os crentes, eles vão ficar morrendo de fome. Vocês estão entendendo? Porque não tem crente. E ele disse: conheço muitos crentes, disse para a esposa, que estão há anos na igreja, são bebês. Conheço muitos que têm 15, 20, 30, 35 anos e ainda tem que tomar leitinho, como o apóstolo Paulo disse. São influenciados por qualquer coisa. Curva a sua cabeça. Pai amado, obrigado por tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a não sermos influenciados, seja por quem for, Senhor. Ajuda-nos, livra-nos do mal, e que estejamos revestidos com toda a armadura de Deus. E depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis.